Fala, pessoal, prazer enorme estar aqui falando com você. Sou Antônio Medeiros, nessa tarde bacana, final de ano, final de ciclo, final de 2020. E quem diria que, na mesma época, em 2019, alguém pudesse imaginar, alguém pudesse, talvez, alucinar que 2020 fosse ser um ano tão característico, tão pitoresco, tão diferente em todos os sentidos. Hoje, pela manhã, eu fui a um consultório médico e, normalmente, enquanto você espera para ser atendido, naquelas salas, né, existem aquelas mesinhas de centro e tem várias revistas ali, você fica folheando as revistas, dando uma olhada numa entrevista e outra. E eu peguei uma revista Exame e comecei a folhear a revista, e tinha uma entrevista, uma reportagem muito interessante, e ela trazia um dado que me deixou um pouquinho alarmado, né? Disse que cerca de 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com aquilo que eles estão fazendo, com aquilo que eles estão produzindo profissionalmente. Ao ler essa pesquisa, eu me lembrei de algo muito interessante. Eu e Denise, minha esposa, a gente tem um trabalho voluntário com casais, a gente dedica parte do nosso tempo para ajudar famílias, né, a se fortalecerem. E a gente, nesse estudo sobre relacionamento, sobre casamento, uma vez a gente se deparou também com números interessantes, que mais de 50% dos casais, eles se divorciam, eles se desintegram. Não estou aqui para fazer apologia nem para A e nem para B, apenas estou querendo trazer dados que são muito interessantes. É que mais de 50% dos trabalhadores estão insatisfeitos. Isso quer dizer que eles chegam em casa, vindo do trabalho, insatisfeitos. E mais de 50% das famílias se desintegram. Isso quer dizer que mais da metade da população brasileira está infeliz na vida profissional, está infeliz na vida pessoal. E aí eu pergunto para você, será que você que está aqui conversando comigo não conhece nenhum casal que vive essa situação? Será que você mesmo, em muitas vezes na sua vida, não se sentiu infeliz com o que você estava fazendo? E para piorar, você chegou em casa e, ao invés daquilo ser arrefecido, foi potencializado? É triste dizer, mas essa é a realidade de muitos brasileiros. Bom, e aí você pode me perguntar assim, Medeiros, mas isso aconteceu por causa da crise? Eu queria que fosse por causa da crise. Porque quando eu comecei a folhear a revista, eu não olhei a data da revista. E, por um acaso, no final, eu fui olhar a data da revista. Na verdade, durante a reportagem, falou alguma coisa, e eu olhei e falei, poxa, essa revista não é de hoje. E aí eu fui perceber que 56% da insatisfação ela já existia antes da crise de 2020. E aí você pode perguntar assim, Medeiros, por que isso acontece? Os motivos são variados, mas um dos principais motivos é a falta de planejamento profissional, a falta de planejamento familiar. Um dos grandes motivos é o brasileiro, de uma maneira geral, ele não gosta de planejar. Eu comecei a puxar na minha cabeça, será por que nós brasileiros não gostamos de planejar? E aí eu me lembro da história, e quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam brasileiros aqui que a gente chamou de índio, ou eles chamaram de índio, e esses brasileiros foram tornados escravos. Não satisfeitos com apenas a mão de obra do brasileiro, que chamaram de índio, eles foram na África e traziam e despejavam aqui milhares de pessoas, de trabalhadores, que eles também chamaram de escravos. Depois que grande parte da nossa riqueza, grande parte da do nosso ouro, grande parte daquilo que a gente tinha de
entre aspas, precioso naquela época, foi levado para a Europa. E quando já tinha pouca coisa para tirar, eles voltaram para a Europa e deixaram aqui os brasileiros que aprenderam a ser escravos. Eu fico pensando se de 1500 a 2020, nós brasileiros aprendemos a não sermos escravos. Eu fico me perguntando se nós brasileiros, se a gente aprendeu a viver diferente dos escravos. Talvez eu fico me perguntando qual a herança que eu carrego daquele período de escravidão. Meu pai, por exemplo, ele é descendente de negro. Com certeza, não só na genética, no sangue, mas também nos usos e costumes, na forma de pensar, nós brasileiros trazemos muito do índio e do negro de 1500. E quando eu me deparo com uma situação como essa, de um Brasil que pouco planeja, de um Brasil que é muito mão na massa e pouca estratégia, de um Brasil que é muito mais parecido com um escravo do que com o estrategista. A grande verdade é que eu chego à conclusão que a gente aprendeu muitas coisas com os nossos antepassados. E uma delas é não gostar de planejar. A grande verdade é que o escravo não planeja, executa. O escravo, ele não investe tempo em olhar para o amanhã. Ele executa o hoje. E essa herança ficou para mim, ficou para você. E nós temos uma grande dificuldade de planejamento, de estratégia. A gente tem uma grande dificuldade de olhar para o amanhã e projetar cenários para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja mais próspero. Talvez por esse motivo, nós brasileiros, ou 56% de nós brasileiros, antes da crise, a gente estava insatisfeitos com as nossas ações produtivas, talvez seja porque a gente continua sendo escravo, mesmo estando livre. Talvez a gente seja escravo do consumismo, talvez a gente seja escravo do modelo comercial, talvez a gente seja escravo dos nossos paradigmas, talvez a gente seja escravo do medo de empreender, talvez a gente seja escravo do medo de assumir quem eu sou, quem você é. E, não obstante, para piorar ainda mais aquilo que já não era bom, aparece uma crise impressionante. Aparece uma crise que, até o momento, a gente nunca tinha vivido nada igual. A gente esperava que a Terceira Guerra Mundial, se pudesse, ou se viesse, talvez viesse entre um país ocidental e um país oriental. Talvez a gente esperasse que o grande medo e o grande pânico que o mundo pudesse passar era um novo conflito de ideologias, um novo conflito comercial, onde as pessoas iriam lutar por poder. Mal sabíamos nós que a Terceira Guerra Mundial ela não tem um exército inimigo. A Terceira Guerra Mundial ela não tem armas de calibre grosso. A Terceira Guerra Mundial ela foi travada contra um inimigo silencioso, invisível, praticamente pode-se dizer onipresente e sem bandeira. Nós travamos uma guerra com um vírus. Nós travamos uma guerra com um inimigo que a gente não sabia ou não sabe de onde vem e nem para onde vai. E quando a gente estuda as táticas de guerra, existem dois tipos de guerra. Existe a guerra regular e a guerra irregular. A guerra regular é quando um exército luta contra outro exército
E você sabe quem é o lado A e quem é o lado B. Você sabe quem é o país verde e quem é o país marrom. Você sabe as ideologias. Você sabe onde são os limites. E existe um outro tipo de guerra, que foi o que aconteceu no Vietnã, que é o que a gente chama de guerra irregular. É aquilo que acontece nas favelas das grandes cidades, é aquilo que aconteceu no Haiti, quando o exército brasileiro esteve lá. É uma guerra totalmente irregular. Você não tem um outro exército oponente, você não sabe onde é o limite, você não sabe aonde encontrar o inimigo. E assim é um combate irregular. E assim foi e tem sido o combate contra o coronavírus. Uma guerra extremamente irregular. E aquilo que já não era bom, aqueles 56% de insatisfeitos, aqueles mais de 50% de famílias que já estavam infelizes, entram nessa guerra irregular e muitas vezes tendo que conviver ainda mais com essa insatisfação e ter outras dificuldades de comunicação, financeiras afloradas. A FGV soltou uma pesquisa dizendo que são mais de 12 milhões de desempregados com a crise. Pior do que isso, ela soltou uma pesquisa dizendo que aqueles que ainda ficaram empregados tiveram uma retração de cerca de 15% nas suas receitas. E aí, existe um ditado que a gente sempre diz no quartel, que tudo que é ruim não é tão ruim que não possa ser piorado. Aquele dado que eu li naquela revista, que era 56%, com certeza ele já ultrapassou esse índice. Aquele índice de famílias que se desfaziam, com certeza ele já alavancou. Isso quer dizer que hoje, neste momento, nós temos mais de 56% de brasileiros insatisfeitos com o que estão fazendo. E pior, insatisfeitos com o que estão vivendo dentro de suas casas. E a crise, ela veio ainda mais para aflorar, para aplacar, para impactar tudo isso, transformando o nosso cenário num cenário de caos, onde as pessoas querem a todo custo sobreviver. Onde muitas pessoas já não sonham em viver, mas sonham em sobreviver. E uma das coisas mais difíceis para nós é planejar enquanto vivemos. Muito mais difícil é planejar quando sobrevivemos. Eu gosto muito de assistir um canal que passa um programa chamado Largados e Pelados. Um dos hobbies que eu tenho é assistir esse programa. E a gente vê a dificuldade daquelas pessoas que estão ali sobrevivendo num ambiente extremamente hostil, sem roupa, sem alimentação. A gente vê que, às vezes, coisas simples eles não conseguem observar. A gente vê que, muitas vezes, coisas triviais, cuidados triviais, eles não tomam. A gente vê que o desespero é tão grande que as pessoas comem frutas que não sabem o que são. Elas tomam água, muitas vezes, sem ferver. Elas comem animais que jamais comeriam numa situação normal. Eu vi, agora domingo, estava assistindo, eu vi que eles mataram um sapo e comeram o sapo como se fosse um filé mignon. Porque é isso que sobreviver faz com as pessoas. E, infelizmente, 2020 trouxe para muitos de nós uma condição de sobrevivência. E talvez você fale assim, Medeiros, mas o que você sabe sobre sobrevivência? Eu quero dizer para você, talvez você não saiba, eu sou militar do Exército Brasileiro, tive a oportunidade de servir por 6 anos na Amazônia, fiz o curso de operações na selva, que é um dos cursos mais difíceis do mundo,
quando se trata de ambiente de selva, um dos cursos mais difíceis é o brasileiro. São 3 meses que você fica dentro da selva e, em muitos momentos, você precisa sobreviver da selva. Em muitos momentos, você precisa andar, sobreviver dentro de um ambiente extremamente úmido, que de dia faz um calor tremendo e à noite, na beira dos rios, faz um frio que você talvez não acredite que faça. Durante muito tempo, a gente passou as diversas privações. Então, quando eu digo para você que as pessoas estão sobrevivendo, eu quero dizer para você que eu já tive a oportunidade de sobreviver. Eu tive a oportunidade de fazer o curso na Caatinga e posso te afiançar que muito mais difícil que sobreviver na selva é sobreviver na Caatinga, com aquele sol escaldante, com clima de deserto, com a noite vindo um frio cortante e você não tendo energia suficiente para fazer quase nada, de tão escaldante que é o sol. Um cenário sem água, sem alimento e, muitas vezes, sem esperança de você achar qualquer sinal de vida quando você está no meio do sertão, no meio da Caatinga. Bom, Medeiros, e por que você está falando isso para nós? Eu estou falando isso para você, para dizer para você que antes da crise já estava ruim. E que a crise veio para deixar o que era ruim muito pior. A crise veio para trazer muitos brasileiros para uma situação de sobrevivência. A crise veio para trazer muitos brasileiros para uma situação de caos, uma situação de você agir muitas vezes sem pensar, porque age no desespero, porque age sem ver esperança, porque age sem olhar para o amanhã, porque age porque precisa sobreviver naquele exato momento. Precisa matar aquela sede, precisa matar aquela fome, precisa, naquele momento, resolver um problema. Bom, aí você vai dizer assim, Medeiros, você está contando essas histórias para a gente, mas eu não preciso sobreviver. Eu jamais vou fazer um curso de operações na selva. Inclusive, esse aqui era o chapéuzinho que a gente usava lá na Amazônia, quando a gente estava quando termina o curso, você usa esse chapéu tropical. Então, esse é o símbolo de quem faz o curso de operações na selva. E talvez você vai dizer assim, Medeiros, mas eu não preciso sobreviver na selva. Com certeza, você dificilmente vai passar por uma situação como essa. Mas você precisa sobreviver na selva dos negócios. Você precisa sobreviver num ambiente tão hostil quanto o da selva. Você precisa sobreviver num ambiente onde tudo está de cabeça para baixo. Você precisa sobreviver num ambiente onde as pessoas estão em estado de alerta, em estado de sobrevivência. E durante a minha estada nesse curso, durante esses 6 anos que eu passei pela Amazônia, eu aprendi que existem 5 leis ou 5 dogmas que regem o estado de sobrevivência. Se você quer prosperar estando em sobrevivência, estando em estado de sobrevivência, você precisa fazer 5 coisas que são vitais para quem está sobrevivendo. Você precisa estacionar, você precisa sentar, você precisa alimentar, orientar e depois você precisa navegar. Medeiros, explica isso para nós. O que eu quero dizer para você é que 2020 foi um ano de caos. 2020 foi um ano de sobrevivência. Se você quer prosperar no próximo ano, se você quer alavancar no próximo ano, se você quer deixar de sobreviver, você precisa praticar esses 5 verbos. Você precisa estacionar, você precisa sentar, você precisa se alimentar, se orientar e navegar. A gente chama isso de ESAON. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha com sobrevivência, quais são as coisas que uma pessoa precisa fazer
para prosperar enquanto sobrevive, ela vai dizer para você Esaú. Medeiros, e o que é Esaú para mim? O que é Esaú para mim nesse momento? Esaú é estacionar. Estacionar é deixar de gastar energia com aquilo que não te leva para o estado de viver. Ou seja, estacionar é parar de gastar energia à toa. Estacionar é parar de dar pérolas aos porcos. Estacionar é parar de fazer. Estacionar é deixar de consumir calorias que são vitais para você sair do estado de sobrevivência. A grande verdade é que a nossa herança da escravidão, a nossa herança de um país que vem de pessoas que se acostumaram com a escravidão, é que a gente tem um poder de colocar a mão na massa muito forte. Se eu propuser aqui para qualquer equipe da sua empresa que a gente faça uma atividade onde as pessoas precisam criar alguma coisa, criar uma pirâmide, criar alguma coisa, as pessoas vão se envolver, cada um vai fazer uma parte, todo mundo vai pegar a mão na massa, vai fazer, e no final da tarefa todo mundo vai se orgulhar de entregar aquela obra feita, aquilo feito. Mas eu, como mentor, que já passei por diversas multinacionais, que rodei o Brasil nos últimos anos, de norte a sul, fazendo trabalho de gestão de equipe, atendendo diversas equipes, desde o ramo alimentício até o ramo petrolífero. Eu que tive a oportunidade de andar por mais de 15 estados no ano passado, fazendo atividades não só ao ar livre, mas também atividades indoor, fazendo dinâmicas com equipes, trabalhando com equipes de alto desempenho, forjando equipes de alto desempenho. É muito fácil perceber o engajamento das pessoas quando tem que fazer alguma coisa. As pessoas se sentem bem quando elas estão fazendo. Elas se sentem parte. Elas se sentem produzindo. Mas é muito difícil engajar uma equipe quando você precisa sentar, quando você precisa parar, quando você precisa estacionar e planejar. Quando eu tenho uma atividade, uma dinâmica que eu faço nas empresas, que eu peço para eles planejarem a construção de uma obra. E é muito legal, porque muitas vezes num grupo de 10, 3 planejam e 7 ficam, entre aspas, voando, observando no WhatsApp, fazendo qualquer outra coisa. Quando você entrega o material e fala, agora pode construir, não fica ninguém de fora. Todos participam. Porque as pessoas se sentem trabalhando quando elas estão fazendo algo mecanicamente. Muitas vezes, a gente colocou o paradigma na nossa cabeça de que sentar, de que estacionar não é uma ação importante. No momento de caos, no momento de sobrevivência, você precisa economizar forças. Você precisa fazer apenas aquilo que te leva para o seu alvo, para a sua meta. Quando a gente está numa situação de sobrevivência, eu lembro muito bem como se fosse hoje. A gente só saía do abrigo para buscar comida, água e só. As equipes se revezavam. Quando eu saía para buscar alimento, outra pessoa saía para buscar água. Eram as únicas coisas que a gente fazia no estado de sobrevivência. A gente guardava toda a nossa energia para os deslocamentos que a gente tinha que fazer. E todos os deslocamentos, eles eram estritamente objetivos. O que eu quero dizer para você é que em momentos de crise, de caos, você precisa fazer movimentos, igual diz o Chapolin, estritamente calculados, estritamente planejados. Você precisa estacionar, se aquietar
para que você consiga economizar energia, para a hora que você precisar andar, você fazer ou você atingir o objetivo, a meta que você deseja. A segunda coisa que se faz no momento de crise, no momento onde você está sobrevivendo, é sentar. E sentar nada mais é do que pensar. Sentar nada mais é do que olhar à sua volta. Sentar nada mais é do que não simplesmente parar. Porque o primeiro é estacionar. Mas sentar é mais do que estacionar. Sentar é saber que você não vai sair naquele momento. Você vai observar. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Você vai olhar para as pessoas que estão à sua volta. Você vai observar tudo que está à sua volta. Quando você estaciona num estado de sobrevivência, você não estaciona em qualquer lugar. Você estaciona próximo de uma fonte de água, não tão próximo que seja um perigo os animais de grande porte irem beber água à noite e te encontrar lá. Você estaciona perto de rotas de alimentação. Você estaciona num lugar plano, porque se você estacionar num local inclinado, você não consegue dormir. Você estaciona num local que tenha uma certa altura, porque se chover não empoça. Então não é tão simples escolher um lugar para você sentar quando você sobrevive. Eu quero dizer para você que não é tão simples a gente estacionar e sentar em momentos de crise. O nosso eu fazedor, o nosso eu esforçado, e muitos de nós temos um compulsor chamado seja esforçado. E o seja esforçado é uma vozinha que fica no seu ouvido dizendo você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E muitas vezes, em momentos de crise de sobrevivência, você não precisa fazer. Você precisa parar, estacionar. Você precisa sentar e você precisa observar. Muitas empresas, quando vieram a crise, elas saíram fazendo um monte de coisa. Outras empresas pararam, estacionaram e observaram. E elas perceberam que o mundo ia se tornar cada vez mais digital, que as opções seriam cada vez mais digitais. As escolas perceberam que iriam quebrar o paradigma da presença física. As grandes instituições perceberam que poderiam fazer grandes eventos, mesmo que elas não tivessem, que as pessoas não tivessem presentes. As empresas que estacionaram, sentaram, observaram, pensaram, elas saíram na frente. Mineiros, por que está falando isso? Porque você está vivendo um momento de caos em 2020. Eu estou vivendo um momento de caos em 2020. Em algum momento, você precisa sentar para pensar 2021. Em algum momento, você precisa entender que nós estamos com o modo de alerta ligado. A gente precisa entender que nós estamos com o estado de sobrevivência acionado. A gente precisa perceber que a cada dia se torna mais importante estacionar, sentar e observar. Entender o que está acontecendo. Entender as mudanças que estão surgindo. Entender para onde esse mundo está indo. Entender e olhar o que as pessoas que estão tendo sucesso estão fazendo. Sentar. Não é ficar parado. Sentar é economizar energia e aprender com quem está fazendo. Mas depois que você estaciona, depois que você senta, você tem que se alimentar. Medeiros, e o que é se alimentar? Se alimentar nada mais é do que você começar a introjetar o novo. Alimentar nada mais é do que você fortalecer os seus músculos, as suas pernas, o seu corpo para uma nova jornada. Alimentar nada mais é
do que você modelar quem está fazendo certo. Alimentar é você buscar novas capacidades, é você entender a nova dinâmica dos negócios. Eu costumo dizer que nesse novo 2021, quem dança na chuva vai ganhar dinheiro. Medeiros, o que é dançar na chuva? Para 2021, se você não percebeu, está tudo na nuvem. As nuvens estão carregadas, mas nem todo mundo consegue receber a chuva. Você precisa se alimentar desse mundo digital. Você precisa criar novos protocolos. Você precisa criar novas maneiras de entregar o seu produto. Você precisa criar novas maneiras de fazer o que você faz, o seu serviço. Você precisa se alimentar de novos protocolos de segurança para você chegar no seu cliente. Você precisa se alimentar. Em momentos de crise, em momentos de caos, quando a gente está em estado de sobrevivência, estacionar, observar e se alimentar daquilo que é importante, daquilo que te dá energia, daquilo que te leva para um próximo nível, daquilo que aumenta a sua capacidade de sobreviver, é vital e é importante. O grande problema é que em momentos de crise, a gente corre mais do que antes da crise. O grande problema é que em momentos de crise, a gente reclama mais do que antes da crise. O grande problema é que em momentos de crise, a gente quer fazer coisas que a gente não sabe o que tem que ser feito. A gente quer gastar aquilo que a gente não tem para gastar. A gente quer ter o tempo que a gente não tem para disponibilizar. Porque a gente acha que é fazendo mais que vai dar certo. E muitas vezes, em momentos de sobrevivência, chega ao final quem faz menos, mas quem faz certo. Em algumas atividades de sobrevivência que eu participei, eu vi muitos amigos meus desmaiarem. Eu vi muitos amigos meus passarem mal e terem que ser evacuados. E aí, quando você vai perceber, foram pessoas que não sentaram, não estacionaram, ficaram desesperados andando atrás do alimento. E quanto mais você anda na selva, mais você espanta a caça. Quanto mais você se mexe, mais o seu cheiro espanta a caça. O que eu quero dizer para você é que, normalmente, chega ao final de uma sobrevivência, de um exercício de sobrevivência, quem sabe estacionar, quem sabe sentar, quem sabe se alimentar daquilo que é importante. Eu vejo as pessoas se alimentando de tantas coisas que não deveriam. Esses dias, falando para vocês sobre o Largados e Pelados, eu vi um rapaz que comeu uma frutinha verdinha e ela estava verde, ele comeu tanto aquela fruta que ele teve que ser evacuado do desafio, porque ele comeu o que não deveria comer. Ele infringiu uma das regras da sobrevivência. Aquilo que é cabeludo, leitoso e amargo não se come. Se você está num estado de sobrevivência, o que é cabeludo, leitoso e amargo não se come. E ele acabou comendo uma fruta que tinha essas características. E ele passou mal. E teve que ser evacuado para não perder a vida. Se alimentar de coisas erradas em estado de sobrevivência é pior do que não se alimentar. Porque você está com o estômago debilitado. Você investir em coisas que não te levam para o seu objetivo. Você investir seu tempo em coisas que não te levam para o seu objetivo. Você gastar o seu tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, desnecessariamente, demasiadamente, é muito pior do que se você não estivesse se alimentando daquilo que está ali. Não tenho nada contra as redes sociais, pelo contrário, estou numa rede social. Mas use o seu tempo para te levar para o seu objetivo.
use as ferramentas que tem à sua mão para você se alimentar, para te levar para o seu objetivo. Use as redes sociais para te levar para o seu objetivo. Depois do Alimentes, a gente tem o Orientes. Agora sim, depois que eu sentei, depois que eu estacionei, depois que eu me alimentei, agora vem a parte mais importante do estado de sobrevivência. É a estratégia. Qual a estratégia que eu vou utilizar para sair daqui? Eu me lembro que em uma dos exercícios de sobrevivência, a gente era largado num ponto e você tinha que sair de num outro lado. Mas naquele período de tempo, que era um tempo maior do que 2 semanas, você tinha que sobreviver daquilo que você conseguisse sobreviver. E aí, se a gente saísse numa caminhada até o ponto que a gente deveria estar no final, a gente não iria aguentar. Então, existia uma estratégia que a gente fez. Então, a gente parava a cada 3 dias num ponto, explorava aquela região e, no 4º dia, a gente caminhava uma boa quantidade. E a gente foi fazendo isso. Teve um dia que a gente conseguiu bastante alimento e a gente falou, poxa, se a gente ficar parado esses 3 dias, a gente vai perder tempo. Então, vamos caminhar, a gente consome o alimento, caminha, consome o alimento, a gente fez 3 pernadas de um dia, pernadas mais curtas, mas como a gente tinha alimento, a gente conseguiu fazer esse planejamento. Ou seja, é estratégia. Por que as pessoas chegam a 56% de insatisfação com aquilo que elas fazem? Porque elas não têm estratégia. Porque elas não param. Elas não sentam. Elas não se alimentam daquilo que elas gostam. E por isso, elas não têm estratégia. As pessoas não sabem onde parar, quando parar. Elas não sabem quando sentar. Elas não sabem do que se alimentar. Mas elas querem acertar onde chegar. Se você não se alimenta daquilo que precisa para te levar até o seu objetivo, por mais que você tenha um objetivo claro, você nunca vai chegar lá, porque a sua capacidade física não vai aguentar. O que eu quero dizer para você é que nós estamos num momento de caos e sobrevivência, acabando 2020. Você não pode iniciar um novo ciclo sem você antes estacionar, sentar, se alimentar daquilo que você precisa e traçar uma estratégia vencedora. Perceba que o Exaum, o 4º item é oriente-se. Imagina você indo de São Paulo, vamos botar para Brasília, e de repente você percebe que saiu para o Rio de Janeiro. Quanto mais você acelerar o seu carro, descendo em direção ao Rio de Janeiro, mais longe você vai ficar da sua meta. Muitas vezes, as pessoas passam uma vida inteira acelerando na direção do Rio de Janeiro, querendo chegar em Brasília. Agora, eu tenho certeza que se essa pessoa parasse, sentasse, se alimentasse de informações, perguntasse para o frentista do posto, perguntasse para um caminhoneiro, se alimentasse de informações sobre onde eles querem chegar, eu tenho certeza que eles iriam se orientar e seguir na direção correta. Sem estratégia, o exército mais forte do mundo vai ser derrotado. Sem estratégia, a pessoa mais inteligente vai ser superada por alguém de menor capacidade. Sem planejamento, qualquer incompetente vai chegar mais longe do que muitos competentes sem estratégia. Sem estratégia, 2021 pode ser pior do que 2020. Sem estratégia, pode ter certeza que o estado de sobrevivência pode te levar a óbito. Sem estratégia, dificilmente
você sairá do estado de sobrevivência para um estado de plenitude. Sem estratégia, dificilmente você vai chegar na sua meta, no seu alvo, no seu objetivo. E o quinto ponto, nessa jornada que a gente conversou, é o navegue. Perceba que andar, se mexer, fazer, estar, aquilo que está no nosso DNA, aquilo que faz parte da herança da escravidão, porque o escravo nada mais é do que alguém que faz. E muitas vezes ele não sabe nem por que faz, mas ele faz. Perceba que a última parte, que é o fazer, ela vem precedida de coisas que não são de uma herança de escravidão. O escravo não senta, o escravo não estaciona, o escravo muito mal se alimenta, o escravo não se orienta, o escravo apenas faz. Eu quero dizer para você que um dos grandes motivos do nosso estado de sobrevivência não é a crise de 2020. A gente já estava num estado de sobrevivência antes da crise de 2020. A crise, como diz o meu grande amigo e mentor Roberto Chiniachik, a crise nada mais é do que um acerto de contas. A crise nada mais é do que um acerto de contas. Quando um casal entra em crise é porque existem contas que estão mal ajustadas no relacionamento. E quando eles, então, vão ajustar as contas, eles entram em crise. A crise de 2020 não é isso que te colocou no estado de sobrevivência. Que o meu grande amigo Roberto sempre diz: a crise só potencializa aquilo que você já é. As empresas que não estavam sobrevivendo, não estão sobrevivendo em 2020, elas estão vivendo. As empresas que estavam sobrevivendo em 2019, elas continuam sobrevivendo em 2020. E a crise só potencializou a dependência, o estado de debilidade e de sobrevivência. O que eu quero dizer para você, meu amigo que está aqui comigo, conversando comigo esse tempo todo, é que 2020, para muita gente, representou estado de sobrevivência. Para você sair desse estado de sobrevivência, não é fazendo mais coisas, mas é fazendo a coisa certa. Para fazer a coisa certa, você precisa estacionar, sentar, se alimentar de informações, orientar e navegar. Navegar é preciso, já dizia Fernando Pessoa. Não tem como a gente parar de navegar, mas a gente precisa navegar na direção certa. Sair do estado de sobrevivência não é mágica, é planejamento. Sair do estado de sobrevivência não é mágica, é raciocínio. Sair do estado de sobrevivência não é mágica, é estratégia. E aí você pode dizer assim: Medeiros, por que você está falando tudo isso para nós? Eu quero dizer para você que as maiores invenções da história aconteceram quando o homem estava no estado de sobrevivência. A internet, ela veio durante um período de guerra. A grande verdade, em 2013 eu escrevi um livro e o título do livro falava sobre crise. E eu comecei a estudar sobre crise. Eu aprendi que crise, quando você traduz do chinês para o português, na verdade não é traduz, é translitera, ela tem duas interpretações. A crise pode ser um perigo ou a crise pode ser uma oportunidade. A grande verdade é que 2020 para você pode ser um perigo ou uma oportunidade. O corona que assolou a sua empresa, a sua família, pode ser um perigo ou uma oportunidade. Para minha família, o coronavírus foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade de eu estar mais perto do meu filho mais velho. Foi uma oportunidade de eu conviver mais com a minha esposa. Foi uma oportunidade de eu poder me alimentar mais com a minha família, à mesa. Mas para muitas famílias, o coronavírus foi um perigo. Para a minha vida profissional,
O coronavírus foi uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender a dançar na chuva, uma oportunidade de aprender novas tecnologias, uma oportunidade de aprender a fazer diferente o que eu fazia, uma oportunidade de alavancar a minha mensagem e poder chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A crise de 2020, para mim, foi uma oportunidade para criar e realizar. E para que isso continue acontecendo em 2021, eu preciso estacionar, sentar, me alimentar da coisa certa, me orientar e navegar. E por que eu acredito nisso? Porque as grandes criações do universo, elas acontecem em momentos de crise. Isso quer dizer que esse é o tempo onde eu, onde você, onde as pessoas podem criar coisas que vão transformar a nossa sociedade. Mas para isso, elas precisam sentar, estacionar, alimentar, navegar, orientar e depois navegar. Para você acreditar em mim, o café solúvel, ele veio no momento da guerra. As pessoas queriam tomar café e não sabiam como. Forno micro-ondas veio na guerra. A internet que eu estou usando para falar com você veio na guerra. O computador veio na guerra. O banco de sangue veio na guerra. Os antibióticos surgiram nas guerras. A comida congelada surgiu nas guerras. O absorvente feminino, ele surgiu na guerra. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que quando o mundo está no caos, é o momento mais fértil para você se reinventar. Quando o mundo está em caos, é o momento mais fértil para você crescer. Quando o mundo está em caos, é o momento mais fértil para algo acontecer e mudar o panorama de um uso, de um costume. Quando o mundo está no caos, é o momento ideal para quebrar paradigmas e romper barreiras. Veja os paradigmas que a internet quebrou. Veja os paradigmas que o computador quebrou. Veja os paradigmas que o absorvente feminino quebrou. Veja os paradigmas que o forno micro-ondas quebrou. Todos eles foram criados em momentos de caos. 2020 foi um momento de caos. 2021 pode ser o momento da redenção do caos. Para isso, você precisa estacionar, sentar, se alimentar do que é correto, orientar a sua caminhada. Mas você precisa tirar a bunda da cadeira e caminhar. Lembre-se, as maiores invenções da história vieram em momentos de caos, quando os homens tiveram que dar soluções simples para problemas complexos. E eles pararam, pensaram, orientaram e navegaram. Você pode ter uma solução simples para um problema complexo. Você pode ter uma solução simples para um problema de relacionamento complexo. Você pode ter uma solução simples para uma família complexa. Você pode ter uma solução simples para uma equipe de trabalho complexa. Você pode ter soluções simples para pessoas complexas, como eu e você. A grande verdade é, o caos é a melhor maneira para a gente se autoconhecer. O caos é a melhor maneira para a gente criar soluções simples para problemas complexos. E o mundo está esperando aquilo que você pode realizar em 2021 para você tornar, ajudar a tornar o mundo melhor. Lembre-se, se você está em estado de sobrevivência, você precisa sair do estado de sobrevivência para um estado de viver e viver em plenitude. Se você quer viver em plenitude, você precisa estacionar, sentar, se alimentar, orientar e navegar. Lembre-se,
O escravo só faz. Ele não pensa, ele não senta, ele não planeja, ele não tem estratégia. Porque tudo dizem o que ele tem que fazer. Eu e você somos descendentes dessa história, dessa bagagem histórica. Mas a gente não precisa ficar preso nela para a vida toda. Você pode, sim, ser um grande planejador. Você pode, sim, ser alguém que atinge a alta performance. Você pode, sim, ser um grande estrategista. Você pode, sim, desde que você sente, estacione, alimente, se oriente e acredite naquilo que você tem potencial para fazer e faça. O mundo pode e quer ser melhor em 2021, mas para isso, ele espera você. Um abraço.